Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E este episódio é diferente. É diferente porque eu não sei bem para quem é que ele é. Eu acho que ele é para mim. E está tudo certo, porque se é o meu podcast, eu posso ter um episódio para mim. Mas basicamente eu acho que é para todas as pessoas que se interessam por conhecer o outro, o humano. Não só o conhecimento que ele tem ou que ele nos tem para dar diretamente, mas para quem se interessa por humanos e pelas suas vivências e para quem se interessa em aprender com as vivências dos outros. É uma coisa que eu gosto muito, não é? De aprender com os outros, quer para as melhores coisas, quer para as coisas que eu não devo fazer. E portanto, este é um vídeo em que eu vou partilhar um bocadinho das minhas vivências deste último ano. E o que é que eu aprendi neste último ano? Portanto, esta ideia surgiu-me porque eu faço sempre os meus rituais pelo meu aniversário e pensei, porquê é que eu não faço um episódio sobre as coisas que eu aprendi neste último ano? Alguns bullet points, alguns pontos. E acabei por escrever 13 pontos, porque 13 é o meu, assim, o meu número de alma. Mas acho que vou dizer muitos mais, ok? Eu acho que vou entrelaçá-los. E portanto, eu fiz anos no dia 13 de maio e este ano fui a Fátima. Foi uma coisa que eu sempre disse que iria fazer ao longo da minha vida e nunca surgia porque eu colocava sempre outras coisas, na verdade, priorizava sempre outras coisas, como viagens, etc., porque eu gosto de fazer algo especial para o meu aniversário. Só que este ano, o meu aniversário, 13 de maio, calhava uma quarta-feira e era o 31, portanto eu fiz 31 anos, para os mais curiosos sobre a minha idade. Eu fiz 31 anos e eu lembro perfeitamente quando fiz 13 anos. Esse aniversário também foi marcante, e não pelo lado mais positivo, se calhar. E agora o 31, portanto é dar a volta. Percebam que eu sou assim em toda a minha vida. Percebam que eu faço sentido de quase tudo, até ao nível de ser chata, ok? E está tudo certo se me acharem chata, eu acho-me incrível, eu adoro, eu rio-me de mim própria e está tudo certo. Portanto, se vocês acharem que está tudo certo, que eu achar que está tudo certo, vamos nessa. Portanto, era o 31 e começou-me a surgir vários sinais também de que era o ano que eu tinha que ir a Fátima. E portanto, para quem não é de Portugal, portanto, Fátima é assim o lugar mais religioso de Portugal. O dia 13 de maio acho que se pode dizer que é o dia mais religioso para Portugal, portanto, porque celebra-se essa aparição de Fátima, da Virgem Maria, a 3 crianças. E portanto eu sempre cresci com este meu aniversário, estar muito associado à religião, muito associado à fé. Mesmo quando eu comecei a estudar budismo e a conectar-me mais com o budismo, o 13 de maio, o maio é o mês mais importante para o budismo. E eu nasci na lua cheia de Escorpião, não é? A 13 de maio de 95. E que é a lua cheia da morte, da iluminação e do nascimento de Buda. Então, para qualquer lado que eu olhe, eu sempre. O meu aniversário sempre foi muito especial para mim, porque é o meu aniversário, e eu levo. Imaginem, eu fiz anos 13 de maio, eu fui dia 12 e 13 para Fátima, e para Leiria, estive por lá. Depois fui para Málaga, né, para o sul de Espanha, e esta semana ainda vou continuar a celebrar com os meus amigos. Portanto, voltei para fazer jantar, para ir ao cinema, para fazer coisas, para continuar a celebrar. Portanto, eu desde que me conheço e tinha alguma autonomia, eu celebro o meu aniversário às vezes durante um mês. Para vocês terem um pouco de noção com quem estão a lidar. E portanto, portanto, o 13 sempre foi muito importante para mim, o 13 de maio é sempre muito importante, é o meu aniversário, mas para qualquer lugar que eu olhe, era sempre um dia de muita fé, um dia muito espiritual. E eu amo isso, ok? Acho que tem tudo a ver comigo, claramente que é o meu dia, claramente que eu tinha que nascer nesse dia e em Portugal, não é? E portanto, finalmente este ano era o 31, era dar a volta ao 13 e, ok, começou a vir a ideia de ir a Fátima. Só que eu não sabia, porque eu sou ingênua, ok? Eu acho que vocês sabem entender. Já perdi um bocadinho de Sam Barthes, não é? Esse mundo tirou-me um bocadinho a minha ingenuidade, mas ainda sou muito em coisas às vezes mesmo simples da vida. E eu, na minha ingenuidade, não é? Ok, vou para 13 de maio, vou para Fátima, tranquilo. Comecei a ver hotéis e eu não fazia ideia que uma noite em Fátima, no meu dia de anos, ia para os 700, para os 1000 euros, mais para 300 euros. E eu assim, nossa, que incrível! Tudo a
ver comigo também, não é? Esse mundo de tudo e mais alguma coisa. Anyway. Então eu disse assim, creio que estes sinais estão-se a enganar na pessoa, porque não creio que seja para mim este ano. E de repente começaram a acontecer 1000 coisas, tipo, coisas assim do arco da velha, não é? Não, tu tens que ir lá, tu tens que ir lá, tu tens que ir lá, tu tens que ir lá. E eu, tenho que ir lá, mas tenho que gastar o meu rim, tenho que dar 2 rins, 3 pulmões, o que é que estamos aqui a negociar, não é? E pronto, houve um dia, já era muito tarde, e eu esse dia estava sempre a receber sinais de Fátima e que tenho que ir lá, uma vozinha e tal, não quero parecer doida. E portanto, isto foram vários meses, ok? E não estava a dar. Nesse dia, tudo deu certo. Sabem naqueles dias, quando não dá nada certo há muito tempo e de repente vocês dizem assim, ok, é para ir, vou lá ver, ou dá-vos o clique e aparece-vos coisas e é que foi tudo, é assim, num espaço de 10 minutos eu marquei o hotel, já tinha com quem ir, porque era uma quarta-feira, não tinha com quem ir, não estava a dar, mil e uma coisas a acontecer, estava com uma empresa nessa altura, e estou ainda, e nesse dia eu ia estar 8 horas com eles, em várias atividades, então, e de repente tudo se alinhou, sabem quando tudo se alinha? E de repente vou ao Booking e aparece-me uma casa incrível, assim, num sítio incrível, à beira de um riacho, num sítio mais afastado, mas próximo, mas um recanto assim super privativo, super tranquilo, a um preço que não existe. Tipo, não existe esse preço não existe. Tipo, não existe. Especialmente para o dia 13 de maio em Fátima. Isso não existe, foi assim. Deve ter sido uma desistência de uma pessoa que marcou em 2023. Para aquele preço estar assim. Ela marcou com 2 anos de antecedência, 3 anos de antecedência para ter aquele preço. Eu disse assim, olha, nem que eu vá sozinha, realmente. E de repente falei com uma amiga que me surgiu, não, tens que ir com esta amiga, com a Bela, que é a minha companheira também de alma há muitos anos, nesta vida, diria eu, e outras vidas, mesmo, assim. Vivi com ela durante 5 anos, portanto, se estiveres a ouvir Bela, obrigada por teres vindo e obrigada por estares na minha vida. E eu sabia que ela estava com a agenda super ocupada, que era tipo impossível, mas disseram-me que era com a Bela. Disseram-me, fontes, vozes da minha cabeça, ok? E então mandei-lhe uma mensagem, ela, estou super disponível. E depois ela explicou-me porque é que de repente se tornou super disponível. E eu, como assim estás? Mas vais, ela, marca já estou. E eu, pronto, vamos. Depois, tipo, foram muitos, por exemplo, uma empresa que nesse dia então eu tinha 1001 atividades com eles, porque eu estou cheia de trabalho e é por isso que também não estou a ser tão regular com o podcast das quartas-feiras. Espero que me perdoem e que compreendam. Mas acho que em junho eu vou aqui organizar-me para voltar sempre a postar, mas não sei se vai ser às quartas-feiras, até é uma coisa que eu vos quero perguntar. Estava a pensar em começar a colocar às segundas, que assim é como se tivessem a semana toda para ouvirem, um novo começo, ou às terças, porque eu não trabalho ao fim de semana, nunca, quer esteja o mundo a arder, eu não trabalho ao fim de semana, e portanto eu conseguiria organizar as coisas para segunda, para publicar na terça. Digam-me por favor o que é que vocês preferiam, porque também estou a pensar mudar um bocadinho isso. E portanto, essa empresa que não posso citar empresas, não é? Há muitas coisas que eu não posso citar porque tenho 1001 contratos de exclusividade e de confidencialidade mesmo, NDAs, aquela coisa que eu ouvia dos Estados Unidos, não é? Comecei eu a assinar, eu assim, sério, nenhuma publicidade posso fazer este trabalho maravilhoso que estou a fazer, nenhuma coisinha, não é? Ainda por cima sobre saúde mental. É que é o engraçado de muitas empresas é que estão cada vez a apostar mais na saúde mental e eu agradeço, não é? Mas ao mesmo tempo apostam na saúde mental, mas não querem mostrar cá para fora que estão a apostar na saúde mental. Não sei se há um receio de que porque é que esta empresa precisa tanto de saúde mental e uma psicóloga e fazer 1000 workshops e palestras e consultas e não sei o quê. Ainda não consegui decifrar bem, mas isso acontece, ok? E portanto, esta empresa em particular é uma empresa global, que todos vocês conhecem, é assim a maior empresa do setor deles, é uma empresa que toda a gente conhece e não posso dizer mais. E portanto, no dia em que eu estava a receber essas mensagens que tinha que ir a Fátima e no dia seguinte estava lá e eu sou amiga
É que eu sou o tipo de pessoa, e eu orgulho-me muito disso, que eu trato de igual forma, quer o CEO, quer a senhora das limpezas. E eu até diria que eu sou grande amiga da senhora das limpezas e das senhoras das cantinas, porque, não é, eu fico sempre lá a almoçar e elas são incríveis comigo. É verdade, essas são as minhas melhores amigas na empresa, não é? Para além dos meus clientes, ok, mas e nesse dia estava lá uma senhora que ela às vezes já tinha olhado para mim, mas nunca tinha tido a coragem de vir falar comigo, não é? E nesse dia veio falar, não é? Porque às vezes as pessoas têm. E eu acho que também emana um bocadinho essa energia de inacessível. Eu sou a pessoa mais acessível e estes dias o Cloud, essa inteligência artificial, disse isso e eu. Chapa 3, eu sou a pessoa mais acessível e mais inacessível ao mesmo tempo. Eu sou a pessoa que mais resguarda, mas ao mesmo tempo, quando se abre, é tipo um livro aberto. E portanto, e em sítios ainda mais profissionais, não é? Eu compreendo que ainda possa ter mais essa energia de inacessibilidade. E portanto, ela veio a medo ter comigo e disse: Ah, doutora, é doutora, finalmente, que estou a conhecê-la, não sei o quê. E eu, lá, e ela, como é que se chama? E eu, Catarina. E eu assim, e como é que se chama? E ela, Fátima. E eu não sei porquê. Naquele momento eu senti, a sério, é que eu estou mesmo a pensar na Fátima, porquê que eu disse isto? Não sei. Tipo, vozes da minha cabeça, fala sobre Fátima. E ela, a sério, eu vou todos os anos a Fátima. A minha mãe fez a peregrinação quando estava grávida de mim, por isso é que eu me chamo Fátima. Eu vou todos os anos, eu não sei o quê. E eu assim, eu estou a pensar mesmo ir. Ela tem todas as dicas, porque eu estava muito preocupada com umas certas coisas. Ela assim, eu tenho as respostas para si. E eu assim, que incrível, sabem? Qual é a probabilidade de naquele dia vir falar comigo, de se chamar Fátima, de eu associá-la com Fátima porque estava a ir naquele percurso, não é? E da pessoa dizer que se chama Fátima, pela Senhora de Fátima, pelas peregrinações que vai lá todos os anos, de me tirar todas as dúvidas que eu tinha, de me tranquilizar 100%. E tivemos ali uma conversa incrível. E eu assim, é o ano que eu tenho que ir, não sei bem porquê, só vou. E isto é o que eu sou também. Fé. E portanto, a primeira coisa que eu acho que tenho mesmo que falar sobre o que eu mais aprendi neste último ano é mesmo a confiar na minha intuição. 100%. E este ano eu tenho várias situações, algumas que eu posso até partilhar convosco, do quanto a minha intuição é incrível e a intuição de todas as pessoas, se nos conectarmos e treinarmos a ouvi-la. E do quanto a minha é tão afiada que às vezes me assusta, não é? E é por isso que eu travei e travo algumas coisas e mesmo partilhá-las, não partilho, porque se eu tivesse nascido há uns 100 anos, 200 anos atrás, eu tinha sido queimada em fogueiras, literalmente, e eu sei que estou a viver bem por saber que se eu tivesse crescido e nascido há uns anos atrás, eu tinha sido queimada numa fogueira por tudo aquilo que eu represento enquanto mulher. Enquanto mulher doutorada, investigadora, independente, espiritual, intuitiva e que às vezes realmente vê umas coisas que elas acontecem mesmo. E portanto, este ano foi mesmo um ano de eu confiar ainda mais, foi tipo um passo acima de eu confiar na minha intuição, das minhas visões, das coisas que me acontecem, da minha voz interior. E portanto, eu acho que nos últimos anos eu estive muito ligada à minha parte espiritual, sim, à minha lua em escorpião, voltei aqui a conectar-me com a minha parte de comunicação, gêmeos, etc. Mas houve uma parte que é a minha parte taurina, que é a minha parte de coragem, de força, de dizer o que eu quero e de não me importar com o que os outros pensam, de ser super assertiva, empoderada, que está a renascer, que foi muito forte quando eu era mais pequena e de alguma forma eu também travei porque tinha que ser a boa menina e não podia dar tantas opiniões e não podia ser tão forte e não podia pensar tanto e não podia, etc. E este ano parece que juntei essas energias e estou a juntar cada vez mais, e até foi uma leitura de tarot que tive durante o ano. Eu aqui estou a ser muito eu, ok? Portanto, não é só a psicóloga, é a Catarina.
e em que falava destas duas energias, portanto, uma energia super espiritual, conectada, compassiva, de amor, mas ao mesmo tempo que eu podia conciliar e que tinha que conciliar, que chegou o momento de eu conciliar a força, a coragem, o ir e o acontecer, sem medo de julgamento, sem medo que pensem de mim, sem medo de me sentar numa mesa de homens e dizer o que eu quero, sabe? E acho que isso também está a nascer e está a fortalecer-se como um negócio que eu estou a criar, com tudo que eu estou a criar para a minha vida e que quero continuar a criar. E foi nesse sentido até que fiz a constelação de touro. Deixa-me mostrar o meu músculo. Eu no ginásio estou aqui assim a mostrar flacidez? Não. Eu fiz no meu bíceps também. Por isso, não é? Por bíceps, força, touro, força. No braço em que eu já tenho esta palavra aqui, que se quer dizer coragem, e que fiz quando estava em Granada. E portanto, quando fui para Granada, e para quem não conhece Granada tem que conhecer porque é maravilhoso e é uma cidade perfeita, perfeita, é uma cidade perfeita, ok? É a única cidade, eu nunca conheci algo assim, é a única cidade do mundo em que vocês podem ir à Serra, né? À Serra Nevada, tipo em 20 minutos estou na Serra Nevada, porque fica em Granada, e está neve, e está frio, está um gelo, né? E vocês fazem ski e estão ali no inverno e descem a serra, vão para a praia outros 25 minutos, 20 minutos e são 30 graus. Portanto, é a única cidade no mundo que eu já conheci que tem neve e o Mediterrâneo, literalmente, na mesma cidade. E ao mesmo tempo é uma cidade com muita influência muçulmana, parece que estão ali em Marrocos, que eu amo, Marrakech, em Espanha, portanto, segurança, ao mesmo tempo limpeza, mas a energia, a cultura, a comida, tipo, é perfeita, ok? E eu fui para lá sozinha, viver, assim do nada, quem me acompanha aqui já sabe, portanto, eu saí das Caraíbas e fui direta para uma cidade no sul de Espanha que eu não conhecia, porque vozes da minha cabeça me disseram que eu tinha que ir para lá. E as vozes da minha cabeça estão sempre certas, portanto, é esta voz interior, esta intuição, estão sempre certas. Eu encontrei lá o que eu fui à procura, o que eu sabia que ia encontrar, o que eu precisava, muito mais até se calhar do que eu pensava. E portanto fui para lá sozinha, sem conhecer a cidade, sem pesquisar no Google como é que era a cidade. Nesse nível, ok? Eu não sabia nada, né? E perdi-me e só passar para aí uma semana é que fui ao Google saber onde é que eram as ruas e por onde é que eu tinha que ir. Nesse nível, portanto, eu não sabia nada. Eu não sabia sequer a única coisa que eu sabia era da Alhambra, de facto, mas eu nem sabia bem o que era a Alhambra. E quando eu vi, porque Granada tem a Alhambra, que é só o monumento mais bonito que eu já vi na minha vida, é só a coisa mais linda que existe neste mundo. E não estou a exagerar. Para quem cresceu a ver Disney, Aladinos, Yasmins, esse mundo fantástico dos sultões, da Índia, de hebraicos, muçulmanos, dessa coisa toda maravilhosa, não é? Dessa energia ancestral, tem que ir a Granada. Porque também tem isso, que é tipo um palácio gigante, uma coisa incrível, que marquem com antecedência, porque aquilo é mais difícil ter bilhetes do que ao Vaticano, para terem assim uma noção. E eu só fui a Alhambra no dia 13 de maio e já estava lá desde março ou fevereiro. Quando é que eu fui? Março ou fevereiro, mas pronto, também porque eu queria fazer algo especial para o meu aniversário, mas eu consegui bilhete assim, tipo, a marcar com muita antecedência. Todas as minhas amigas que foram me visitar não conseguiram ver, a não ser a Rita, que eu consegui bilhetes para ela no próprio dia, porque entrei tipo, acordei super cedo e disse assim, olha, vou tentar às 6 da manhã, uma coisa mesmo assim, tipo, acho que estava doente e não ia conseguir estar com ela, ou assim, uma situação, e eu acordei assim, olha, Deus, ao menos que ela faça alguma coisa especial, entrei e tinha bilhetes, porque tipo, às vezes abrem tipo assim de madrugada, tipo 10 bilhetes para aquele dia, porque não venderam todos, não entendo bem porquê, mas senão vocês têm que mandar tipo, tentar marcar para aí com 3 meses de antecedência, só para terem uma noção. E portanto, a sério, percebem que está tudo conectado? Anyway, e portanto, neste 13 de maio fiz também para honrar essa energia, dessa força interior, desse meu taurino, dessa minha... Ai, ter medo de ser mesmo esta mulher forte ou de encarnar essa personagem até sê-la, de levantar a minha voz, ser assertiva, dizer o meu valor, que às vezes nem é bem o meu valor. O meu valor é inestimável, é muito mais. Eu estou-vos a fazer um favor a pôr este preço. Não tem problema nenhum de falar, de ser, de acontecer. Também de aparecer aqui no podcast, de vir com este projeto e de ser eu própria.
E portanto, finalmente fiz esta tatu, que se calhar era a primeira tatu que eu queria fazer, só que houve uma altura que eu disse assim, vai ser um pouco azeite, já muita gente. E eu, quando muita gente tem e faz e acontece, eu já não faço, ok? Sou essa pessoa também, chatinha. Então fiz de uma forma que, tipo, que fosse mais especial, não consegui pôr aqui as pleites, que é por isso que touro é o signo do amor também. E essa junção dessas duas energias, pelas pleites. E portanto, se um dia também quiserem um vídeo sobre as minhas tatuagens e o sítio que eu. Porque tudo tem um sentido até as minhas tatuagens, ok? Chata, chatíssima. Ok? A dos dedos principalmente, não é? Tipo, o dedo do empreendedorismo, da força, da energia, da direção, coloquei estas setas do empreendedorismo de fogo e ao mesmo tempo terra, ok? Com um ponto aqui que é uma direção que eu quero ativar, nesse sentido, ok? Portanto, se acham que é o momento, saiam deste podcast, salvem-se, ok? Estou a brincar, mas nesse sentido. Portanto, este foi mesmo o ano em que eu ouvi mais a minha intuição, mais a minha voz interior. Até houve uma situação que eu posso partilhar aqui. Ok? Para não assustar muito. Houve uma vez em que eu estava a conduzir e eu vi assim: vais ter um acidente, vão-te bater por trás no carro. E essa voz é sempre, imaginem, não me gera medo, nem nesse sentido que eu ia ter um acidente e tive. Spoiler alert, tive o acidente. No sítio em que me disseram que eu ia ter o acidente. Não provocado por mim, mas já vamos lá. Essa voz interior, essa intuição, não gera dúvidas. Tipo, não é, ai, se eu fiz... Não, é, isto vai acontecer. Não gera medo. Não é que... É assim que vocês conseguem distinguir muito vozes da vossa cabeça versus intuição. As vozes da vossa cabeça vão vos deixar com medo, receosos, ansiosos. A voz da intuição não deixa medo, não deixa ansiedade, é certeira, fala muito baixinho, é muito pacífica, é muito acolhedora, é pacífica, é isto que vai acontecer. Não é gritante e amedrontosa, não é nada disso. É pacífica, fala baixo, é calma, é certeira, não gera medo. E é ponto, é isto, não é? E se, porquê? Ui, essas construções são da cabeça. A voz diz isso. E, portanto, ela disse isso e eu estava-me a aproximar da rotunda, portanto, eu ia ter um acidente na rotunda. E eu estava-me a aproximar da rotunda e, portanto, já tinha tido acidentes em criança. E eu lembro-me perfeitamente uma vez a minha mãe me dizer o que é que eu tinha que fazer, tipo, vamos a um acidente, segura-te desta forma. E eu comecei a fazer tudo isso. Tipo, veio-me essa imagem e eu comecei a fazer isso. E, portanto, segurei-me. E estava ali quase, tipo, a treinar. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, fui, passei e tinha uma segunda rotunda. E eu fui tranquila e de repente estava-me a aproximar à rotunda e tipo, é agora. Então fiz, só que olhei para trás e não estava nenhum carro. Eu, não deve ser. Mas fui-me assegurar e de repente, eu não sei onde é que veio esse carro. Dá! Bateu-me, tipo assim, do nada. A alta velocidade, portanto não me estava a ver, não sei se foi telemóvel, não me quis chatear. E portanto, nesse sentido. E este acidente só aconteceu porque eu não confiei na minha intuição de ir para outro sítio, de fazer outra coisa, ok? Porque eu não queria ir para ali. Só que eu, pronto, ok. Então, foi isto que aconteceu. Portanto, foi assim um divisor de águas, porque foram vários acontecimentos, inclusive este, que eu disse assim, não. Eu tenho que ouvir o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que ouvir esta voz, eu tenho que ser mais aquilo que eu quero fazer, o que eu quero dizer e não viver tanto em função dos outros, não é? Porque eu vivi muito em função dos outros. Mas bom, esse é o primeiro. O segundo que eu acho que tem sido nos últimos anos, e este ano em particular, com o podcast, que é ser menos interessada em parecer algo e mais em ser algo. E no sentido em que nós dizemos sempre que tipo, não queremos parecer XPTO, não estamos importados com o que vão achar de nós. Só que até que ponto isso é verdade, não é? E até que ponto às vezes não vivemos para a aprovação dos outros, ou até uma foto, não é? Vou postar esta foto, deixa ver quem é que vai gostar. Deixa ver se fulaninho vai gostar, deixa ver se eu puser até no podcast uma coisa assim, se vai bom, não sei.
estar muito preocupado com aparências. O que eu de facto, imagina, eu estou a dizer isto e ao mesmo tempo eu estou-vos a dizer que eu sentia que não era e acredito que não seja, mas no sentido ainda mais profundo da coisa, que é, por exemplo, com o exemplo do podcast. E eu sei exatamente o que é que eu poderia fazer para este podcast caber numa bolha e chegar mais rapidamente a não sei quantas pessoas e ser o que esperam dele, se calhar. E eu estou mesmo desinteressada em fazer o que a sociedade pede de mim, no parecer, numa fachada. Estou de zero interessada. Eu estou muito mais interessada em ser, sabem? Em ser quem eu sou, autêntica, em fazer o que eu quero, quando quero, não é? E também ter esta partilha convosco e ouvir as vossas opiniões de pessoas boas que ouvem o meu podcast. Imaginem, eu acho que há cada vez mais isto, as pessoas querem chegar a muitas pessoas e fazer certas coisas que vai dentro da caixinha e do que é esperado, porque acham que aí é que têm sucesso ou acham que aí é que conseguem não sei quê. E deixem-vos dizer que não, pelo menos não é essa a minha experiência, de todo. Do género, se forem ver, se quisermos fazer aqui uma medição das pessoas que me seguem e do business que eu estou a construir, tipo, é fora da caixa do que do que as pessoas acham, provavelmente, sabem? É fora, tipo, é além, porque a conexão que eu tenho com os meus clientes, com as pessoas que me veem, que me ouvem, é real. Não é um parecer, não é um tentar, é um ser. Eu tenho clientes de anos que já estamos em fase follow-up e eu digo, já não há necessidade. E eles querem estar comigo. E eles voltam e querem pelo menos uma vez por mês, eu quero vê-la. E não é numa necessidade de dependência, não é. É um sentido de gratidão, é um sentido de contar mais coisas, de keep up, de estar conectado. É uma coisa, eu acho que vou gravar um episódio mesmo só sobre isso, sobre este sentido mesmo de ser autêntico, de não caber em bolhas, não querer parecer, desta liberdade real de não quero saber o que os outros pensam, vou fazer por mim o que faz sentido para mim e está a fazer mega sentido e está a dar mega certo. E se calhar não nas métricas dos outros, não sei, se calhar também, se calhar também e muito, não é? Pelo que eu vou vendo aí pelas redes sociais. Então, essa lição tem sido muito importante para mim, e acho que ainda vou aprender muito mais sobre isto, porque, porque me reforça a minha identidade, reforça os meus valores, reforça que dá certo ser certo, porque nesta sociedade é muito valorizado o ser errado para chegar a alguns sítios. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho reforçado muito ao longo deste ano, que é, não tenho interesse nenhum em parecer algo, eu quero ser algo, e eu sou algo, e mostrar quem eu sou, ok? Escolher por mim e para mim, portanto, isto fazer escolhas alinhadas com quem eu sou e que fazem sentido por mim, mesmo que às vezes não façam sentido para os outros, mesmo que às vezes não vá ao encontro das expectativas dos outros, que também é uma coisa que eu escrevi aqui, que é não tentar ser perfeita. Acho que me larguei dessa tentativa, que não era bem por ser perfeita, mas uma tentativa de agradar, se calhar, sim, quando era pequenita e adolescente, de agradar os outros, de ir ao encontro das expectativas que eles tinham para comigo, não desiludir, tipo, para mim desiludir alguém era tipo, não, e agora não me importa desiludir alguém, desde que eu não me desiluda a mim. E não é de uma parte egoica minha que eu estou a falar, é de uma parte mesmo de alma, sabem? Porque, porque eu tenho como base a bondade. A partir daí eu escolho tudo. E que é uma das coisas que eu tinha colocado, que é o amor foi uma decisão de vida. E é uma decisão de vida. Amar é uma decisão de vida. O amor é uma decisão de vida. E eu decidi o amor há muito tempo atrás
e ajo em prol dele e decido-o todos os dias. Em quase todas as situações da minha vida posso sempre decidir o amor e eu decido pelo amor. Mesmo quando coisas acontecem, mesmo naquele acidente, não há discussão, não há problema nenhum. Assinamos uma declaração, está tudo certo, siga a minha vida, você segue a sua. Em tudo, até nas maiores frustrações, género, eu tenho que ir trabalhar, era a minha hora de almoço, não vou comer. Não, olha, é o que teve que acontecer. Nós podemos escolher o amor todos os dias e, portanto, isso é só para dizer que é a minha base. Portanto, eu escolho o amor todos os dias. A partir daí, eu escolho tudo o resto. E uma das primeiras coisas, a primeira escolha que eu tenho que fazer é escolher-me a mim, porque escolhi muitas pessoas ao longo da minha vida e não me escolhi a mim verdadeiramente. Achava que sim naquela altura, mas não. Não é? Era muito na tentativa de agradar, de não decepcionar, de proteger o outro, de cuidar do outro. Tenho esta coisa muito cuidadora e este ano, estes últimos anos e este ano principalmente, cuidar muito de mim, da minha pessoa, do que é que eu quero, do que é que eu quero fazer, do que é que eu gosto. E das coisas mais básicas, às vezes apetece ir aí, não, então não vás. Porquê que vais? Ah, porque eu prometi, está tudo bem. Não tens que ser perfeita, não tens que estar sempre no 100%, está tudo certo. Esta coisa de não ter que estar sempre a corresponder, aprender a existir sem precisar de estar sempre a provar algo, sabem? De provar que sou boa pessoa, já não preciso, porque já sei internamente que o sou. Acho que isso é fundamental, porque não é? Quando se cresce a achar que não se é bom, que não se é boa pessoa, depois quando começam-te a dizer que realmente és e tu queres provar e fazer pelos outros, então chegar a uma fase em que eu não tenho que provar nada. Não é? Eu só por existir já sou amada, já sou maravilhosa e posso errar e posso falhar e isso não compromete a minha essência e quem eu sou e está tudo bem. E uma coisa que eu aprendi, e esta sim, foi este ano, assim, na dor, e até acho que vou ler aqui uma coisinha que eu escrevi no Substack, não sei se vocês têm Substack, às vezes estou por lá, porque é uma plataforma, portanto eu estive sempre no Twitter e pessoas que me veem aqui vêm do Twitter, que eu amo. e, e porque eu gosto de escrever, tipo, a minha rede social que dê para escrever é a minha rede social favorita, não é? E portanto, anos e anos foi o Twitter, até o Twitter desabar. E portanto, de repente criaram este Substack que é mais para pessoas tipo eu e vocês, acho eu, que são pessoas que gostam de escrever, de falar, de comunicação, de ler, mas muito mais do que isso, vocês não precisam de produzir. Vocês podem estar só a absorver pensamentos dos outros. É para pessoas introspectivas, às vezes melancólicas, poéticas, artísticas. Tem uma arte incrível. Dicas incríveis, sabem? Que não são popular, que são mais para quem sabe, sabem isso? Que eu amo. E é o Substack, para pessoas reais. Eu sinto lá que é real. E está-me a faltar isso nas redes sociais. E, portanto, eu às vezes escrevo umas coisas por lá, posto o podcast e escrevi sobre esta lição. E a lição é muito sobre nós só conhecemos o outro às vezes na distância. Quando nós quando nos retiramos da vida dele ou nos afastamos um bocadinho e, portanto, já não há influência da nossa energia na vida dele, nas escolhas dele ou dela, já não há esta influência, quer seja consciente, quer seja mesmo inconsciente. A tua presença às vezes influencia sem tu saberes. E isso é uma das grandes lições da minha vida, é que eu realmente tenho este poder desde pequenina, ok? Não é influencer, atesto isso. Até essa é a minha dificuldade às vezes a partilhar o podcast no Instagram, porque eu não sou influencer, eu não estou a tentar ser influencer, eu sou psicóloga. E acho que o maior erro agora dos profissionais é tentarem ser o que não são. É tentar ser influencers. Não, tu és psicólogo, tu és médico. Primeiro, tu não podes estar a oferecer serviços, isso vai contra o nosso código deontológico, não se pode oferecer saúde nesse sentido. Tem que haver uma troca, por muito pequena que seja, tem que ser, mas isso pronto, já é códigos legais, etc. Porque eu vejo algumas coisas que são feitas na internet sem consciência alguma. E as pessoas é mesmo a tentar ser influente. Não! És psicólogo, podes partilhar o conhecimento sem entrar em trends e há algumas coisas que retiram mesmo o teu estatuto e o estatuto da profissão e eu acho isso às vezes um pouco
triste mesmo. E os estudos mostram o que eu estou a dizer, que é as pessoas, e já fizeram várias estatísticas com várias profissões nesse nível, e é incrível, porque todos mostram o mesmo, que é as pessoas contratam menos os profissionais que mais partilham tipo trends, mais fazem trends, mais entram em tendências e coisas assim estranhas e quase que são atores a mostrar, sabem? Sabem esse tipo de conteúdo? São as pessoas que são menos contratadas. Okay? E faz todo sentido. E quando fazem análises qualitativas e não só qualitativas, portanto, em que pedem opiniões de pessoas, etc., é muito por isto, porque perdem ali um bocadinho de estatuto e de outras coisas. Mas pronto, isso é outro assunto. Só para dizer que eu não estou a tentar ser influencer, eu estou a ser psicóloga, eu estou a ser o que sou, e a tentar partilhar através da plataforma que eu vejo mais ajustada, sem entrar em trends, sem entrar em ondas estranhas, sem entrar em tudo que não me faz sentido, só para tentar vender, não é esse o meu registro, ok? E isto também é o que eu tenho aprendido e tem funcionado muito para mim. E eu tenho muitos clientes aqui que vêm no podcast, portanto, clientes mais antigos que ao longo deste último ano eu fui dizendo: olha, tens que ir ver aquele podcast, que é meu, vê este episódio, vai fazer muito sentido, porque às vezes uma consulta de 1 hora não é suficiente para tudo que surge na consulta, não é? Então, já com vários clientes, já disse para assistirem ao meu podcast, portanto, quando faz sentido, não é uma coisa que eu também faça publicidade dentro dos meus clientes e das empresas que eu trabalho, é quando faz sentido, aponto. Se não faz sentido, não aponto. E também há muitas pessoas que são agora meus clientes, não é? Através do podcast, que eu agradeço imensa confiança, sério, estou a conhecer pessoas incríveis, obrigada por confiarem em mim, obrigada por me contratarem, obrigada por estarem desse lado e por ajudarem a Catarina, esta causa e tudo o que eu estou a fazer. E, portanto, tem resultado muito para mim, porque vai ao encontro do outro ponto, que é ser eu e estar assente nestes valores resulta, e acho que pode resultar para muitas pessoas, e não necessitamos às vezes entrar aqui em coisas estranhas que não fazem sentido para tentar caber numa caixinha ou no que é expectável, ou ter muitos números ou não sei o que mais, ok? E portanto, voltando ao ponto que eu aprendi na dor, eu vou ler o que eu escrevi porque eu acho que está bonito e que sintetiza mesmo aquilo que eu quero passar, que é: por vezes nós só vamos conhecer realmente o outro na distância. É quando nos afastamos e a nossa energia não influencia nada e o outro não tenta ser nada que não é, permite-se verdadeiramente ser. E permite-nos verdadeiramente escolher a medida da distância. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, o que é que eu aprendi neste último ano com várias relações de amizades, relações amorosas e coisas de família, etc. Que é, às vezes nós só vamos mesmo conhecer uma pessoa quando nos afastamos dela. Porque quando ela está connosco, ela tenta ser o que nós achamos, o que ela acha que nós queremos que ela seja, ou ela está muito influenciada por nós, pelas nossas escolhas, por quem nós somos, e eu já sofri bastante disto ao longo da minha vida, e é uma coisa que eu tenho muita consciência e que vou fazer um episódio também, se eu digo sempre vou fazer 1000 episódios, e vou fazer 1000 episódios. Desde pequena que eu sou uma influência para pessoas, mesmo sem querer, ok? É uma coisa que me é natural, e ainda não entendi bem o porquê, e quero entender. Começa, não sei, mas em tudo, tipo, gostos musicais, eu digo que gosto de uma coisa, depois as pessoas também começam a gostar. Roupas, eu pareço, desde pequenita, parecia que uma coisa a outra pessoa já comprava, outra pessoa já comprava. Se eu disser que isto, as pessoas confiam muito na minha opinião, confiam muito naquilo que eu digo, confiam muito no meu conhecimento, então às vezes colocam expectativas, isso vai de encontro ao outro ponto, não é? E eu despiro-me das expectativas do outro, porque às vezes, e acontece-me em muitas relações, as pessoas colocam-me num pedestal. Quase que eu não posso errar, porque eu sou tão, não sei, o que eles criam na cabeça deles e delas. Porque isto não acontece só com homens, ok? Isto acontece muito com amigas e com pessoas próximas e com pessoas conhecidas e pessoas que às vezes nem têm noção e eu fico assim, não sabia que tinha sido por mim que tinhas feito isso, ou não sabia que eu te tinha inspirado, ou não sabia que tinha chegado até ti. Então é algo que é natural e eu não entendo bem porquê, e não estou tipo a tentar ser falsa humilde, porque agora considero-me uma pessoa interessante e bonita, e vocês sabem isso, não é? Que eu fiz muito trabalho interno para finalmente poder dizer isto. Mas mesmo quando eu era feia, Lauros, mesmo quando eu era um tramboa,
que eu me achava. As pessoas viam-me como, não sei. E eu estou a aprender a gostar disso em mim, porque eu não gostava. Eu não gostava. Portanto, porque a Catarina não gosta que as pessoas, quando as pessoas fazem todas uma coisa, ela já não gosta de fazer isso, não é? Eu sou essa, gosto de ser diferente, diferenciada. Então, imaginem crescer com esta energia de influência sobre os outros e eles fazerem o que eu faço. Não gosto, não gosto nada. Estou a aprender a gostar, estou a aprender a gostar de ser uma boa influência, mas a despir-me destas expectativas que os outros têm de mim. Mas isto para dizer que, às vezes, eu só conheço, pelo menos eu vou falar sobre mim, verdadeiramente uma pessoa quando eu me afasto dela. Porque quando a minha presença está muito presente na vida delas e deles, a pessoa quase que começa, na minha perspectiva, a agir de certas formas que eu não sei se são reais, sabem, ou irreais, e portanto este ano eu aprendi, como são específicas, ok? Que eu às vezes só conheço verdadeiramente a pessoa quando eu me retiro, quando eu crio uma distância. E é nessa distância que eu aprendo verdadeiramente quem é a pessoa, porque ela permite-se verdadeiramente ser, porque eu já não estou lá, ou porque muitas coisas acontecem e ela é simplesmente ela e ele é simplesmente ele. E às vezes surpreendo pela positiva, pela negativa, ou não me surpreendo, ou é a pessoa, não é? Mas houve muitas surpresas pela negativa. E, ok, maravilhoso, porque assim eu posso saber quem é realmente a pessoa e eu acho isso maravilhoso. E depois eu posso escolher verdadeiramente se eu quero ficar na vida da pessoa ou não. E eu posso escolher a distância que eu quero ter da pessoa. Então, essa foi uma grande aprendizagem minha este ano, que às vezes nós realmente só conhecemos alguém quando já não estamos na vida da pessoa. E é a partir de conhecer realmente alguém que nós podemos realmente estar com a pessoa, se nos faz bem ou não. Porque às vezes achamos que a pessoa é uma pessoa XPTO e não é. Ela é convosco por mil motivos. Porque lhes faz jeito, porque se inspiram em ti, porque querem ser como tu, porque querem entrar no meio em que tu estás, por conveniência, por mil motivos, sabem? O ser humano é múltiplo. E está tudo certo, cada vivência. Mas também está tudo certo. Portanto, está tudo certo compreender, mas é aquilo que eu vos digo sempre. Nós podemos compreender o outro sem aceitar os comportamentos do outro. Portanto, eu compreendo quem tu és, onde vens, o que fazes, mas eu não aceito isto na minha vida. E, portanto, às vezes precisamos de distância para ter este entendimento, não é? Precisamos nos distanciar para ver realmente as true colors, quem a pessoa realmente é, e depois para tomarmos verdadeiramente decisões assertivas para nós. E, portanto, esse foi um ponto. Outro ponto é que as pessoas que nos ferem não são necessariamente as que nos curam. A maior parte das vezes não são. Portanto, normalmente as pessoas que mais nos magoam não vão ser aquelas que vão curar as nossas feridas. E eu aprendi também muito isso, não é? Às vezes quem vai curar as nossas feridas, ajudar-nos a curar as nossas feridas vai ser a psicóloga. Às vezes a psicóloga vai ser a primeira relação segura que nós temos e eu tenho noção disso e da responsabilidade do meu trabalho. Às vezes vão ser as nossas amigas, às vezes vão ser os nossos amigos, às vezes vão ser outros familiares, às vezes vão ser um outro namorado, uma outra pessoa que vai aparecer na nossa vida, não é? Nós não conhecemos todas as pessoas que vamos amar na nossa vida, nem todas as pessoas que nos vão amar na vida. E eu acho isso incrível e bonito, de género. Eu não conheço todas as pessoas que me vão amar. Exciting! Tal como eu não conheço todas as pessoas que eu vou amar e que me vão amar, portanto... E essas pessoas vão sempre ajudar a curar uma parte de mim, a elevar uma parte de mim, e não precisamos de estar a ir ao passado, muitas vezes. Vocês já me conhecem, não é? Portanto, nós precisamos processar, curar e depois seguir em frente. Só que às vezes nós ficamos stuck, presos no seguir em frente, porque queremos levar algumas pessoas connosco e essas pessoas não fazem sentido no nosso futuro, para o futuro que nos está a esperar. E também não vão ser essas pessoas que nos vão ajudar no nosso futuro, ou expandir, ou curar. Não, outras pessoas vão ajudar a curar, já fizeste a tua parte. Isto também acho que foi uma aprendizagem ao longo da minha vida, que é, às vezes, tu já fizeste todo o teu trabalho, tu já fizeste todas as tuas curas. O outro não vai mudar, se calhar aqui tem que ser mudados os limites, porque senão vais ter que continuar a ser magoada. E se calhar quem precisa de ir à psicóloga não és tu, é o outro. Isso é, a sério, às vezes, não digo isso aos meus clientes, mas às vezes apetece-me com algumas pessoas. Porque há algumas pessoas, imaginem, por exemplo, perturbações de personalidade. Essas pessoas nunca vêm à psicóloga, é muito raro. Quer dizer, vêm à psicóloga, já me vieram comigo, não é?
Mas vem sempre porque, eu vim aqui porque o meu marido disse que se eu não fosse à psicóloga me ia deixar, ou os meus filhos não obrigaram-me a vir, ou isto ou aquilo. É muito raro virem porque realmente estão a sentir um problema, ok? Normalmente os outros são um problema. Mas não vou entrar aqui nas perturbações de personalidade. Mas isto para dizer que quem eu recebo mais são filhos, esposos, esposas, maridos e mulheres, familiares de pessoas com perturbação de personalidade, sabem? E nós fazemos um trabalho excelente, gigante, de cura nesse sentido, só que às vezes temos que chegar a um momento em que temos que criar limites, porque a partir de agora, ok, nós podemos continuar a fazer terapia por mil e um motivos, por outras situações, mas quem precisa de terapia é aquela pessoa que não vem à terapia, ok? Então isso também é uma aprendizagem que as pessoas às vezes que nos ferem não vão ser as que nos curam, não vão ser as que vão ajudar a curar e vão-nos continuar a ferir se nós permitirmos. Portanto, porque não sabem melhor e é aquele papel que desempenham na nossa vida e nós temos que aceitar. E a aceitação é das coisas que eu mais trabalho em mim. A aceitação e o perdão, né? Perdoar. E perdoar não quer dizer deixar a pessoa na nossa vida e ela faça o que ela quiser. Não, às vezes perdoar é amar da distância, ok? E mantermos distâncias que sejam saudáveis. Isso não quer dizer que não perdoamos, quer dizer que nos estamos a escolher. Mas bem, próximo ponto, porque já estou a falar muito tempo e não sei se estou a dizer nada especial. Estou só a fazer um episódio para mim, para eu me recordar, não é? Este foi uma coisa que eu já acho que já disse várias vezes ao longo deste ano no podcast, que é quem mais se aborrece, chateia, se zanga com os nossos limites, é quem mais abusava de nós quando nós não os tínhamos. Portanto, aquelas pessoas que, quando nós começámos a colocar limites e a dizer assim, olha, não podes falar assim comigo, não podes fazer isto, ou às vezes nem são conscientes, são inconscientes, não é? Colocarmos limites através de comportamento, através de gestos, através de situações, e as pessoas chateiam connosco, mas não é? Quem és tu agora? Não posso fazer o que eu quero, não posso fazer isto, não posso, não é? Quem és tu agora para testar-me limites? Para me, não é? Tirares este acesso tão fácil que eu tinha a ti. As pessoas que mais chateiam são aquelas que mais abusavam de nós quando nós não tínhamos limites, isso é ponto. As pessoas que mais não abusavam de nós e que querem que nós tenhamos limites, ficam todos felizes quando nós colocamos limites, dizendo assim, finalmente acordaste, Catarina Barros, finalmente acordaste e percebeste que essa pessoa só abusava de ti, não é? Portanto, as pessoas que nos querem bem vão nos querer bem mesmo, vão querer os nossos limites e vão honrá-los e vão dizer assim, finalmente até vão exponenciais, apoiem mais. E aqui uma que deve ser a mais especial do ano, que é uma frase que eu vi, metade dela, e depois construí e na altura escrevi em inglês, e vou dizer em inglês e depois posso dizer em português, que eu escrevi assim: Just because it was the plan doesn't mean it was the path. Not my path, not my destiny. Só porque era o plano não significa que era o caminho, muito menos o meu caminho e muito menos o meu destino. Às vezes nós criamos planos na vida, né? E achamos que é o plano, que é o que nós temos que seguir e que sonhamos com ele durante muito tempo e que é o nosso plano e, portanto, é para nós. E só porque é o plano não quer dizer que é o caminho. Às vezes não é o nosso caminho, às vezes nem sequer nos vai levar ao nosso destino. Só porque criaste esse plano não quer dizer que seja o teu caminho. E podes a qualquer momento sair desse plano. Podes a qualquer momento destruir esse plano e mudares rota e ires para o teu caminho, que te vai levar para onde tu tens que ir, na verdade. Às vezes nós ficamos mesmo presos em decisões passadas, em sonhos do passado, em projetos do passado, ou ideias que nós temos e que ficamos muito enraizados que têm que acontecer e só porque estava no plano não quer dizer que seja o path, não quer dizer que seja o caminho. Não é o caminho e está tudo bem. Então assim, ups, enganei, vou dar a volta. Dar a volta, aqui na rotunda, vou sair na quarta saída, já nem é na terceira, já nem é na segunda, aqui na quarta saída, mais atrás, tenho que ir para outro sítio e está tudo certo. E isto às vezes é difícil porque envolve coragem, envolve humildade, envolve reconstrução, envolve recomeçar, envolve tantas coisas, não é? Mas pays off, do género, is worth it. Vale a pena. Sei, quando eu ativo inglês depois fica-me difícil. Ai, que inglês é que tu está.
É que eu julgo muito os ABECs, sabem? Quando eles depois já não sabem falar uma língua. Só que realmente isso acontece, fica mesmo natural. Imagina, no meu dia a dia, eu falo mais inglês e espanhol neste momento. Portanto, antes eu falava francês, o meu dia a dia era a falar francês. Nos meus áudios de alma para alma, falava português, para as minhas amigas, mas era francês, francês e inglês. Hoje, com o meu trabalho, é o inglês e o espanhol na minha vida pessoal. Então, o português sempre foi péssimo e ainda fica pior. E depois, quando eu ativo uma língua, misturo tudo e eu quero que entendam, não é pretencioso da minha parte, é mesmo doideira da minha parte, ok? Pronto. Depois outros que eu escrevi é: não tenhas medo de receber coisas boas, porque às tantas... E não é consciente o ter medo de receber coisas boas, porque toda a gente quer receber coisas boas, só que é aquela coisa meio inconsciente quando finalmente recebemos aquilo que pedimos e as coisas boas ficamos do género: o que é que vai acontecer a seguir? Com um receio, com um medo, o que é que vai acontecer a seguir? O que é que vai dar asneira, não é? Esmola grande, o pobre desconfia. Há muitos provérbios portugueses que eu amo e que são muito assentes, não é? Então não tenhas medo de receber coisas boas. Não. Vais só receber coisas boas. Deixa as coisas boas chegarem até ti. Não fiques com medo, não fiques já a planear, a pensar. Não. Aceita. Vive. Aceita só o teu presente. Aceita só que construíste tudo isto. Aceita só o que está a chegar e o que ainda vai chegar mais, não é? Quando nós somos, e é uma coisa inconsciente, porque é um treino, imaginem, é um treino ao longo da nossa vida, quando nós passamos por muitas coisas às vezes vistas como negativas, nós começamos a associar, não é, a vida a coisas negativas, ou quando uma coisa boa acontece, depois acontece três más, e há uma associação, é como Skinner falou disso nos cãezinhos, não é? Associações, é psicologia animal, é a nossa base mesmo, estas associações. Portanto, é natural que tenhamos esses pensamentos, é natural que venham esses pensamentos automáticos, dada a nossa história, mas é depois virmos para o consciente, virmos para o presente e dizer assim: não, 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 não. A forma como eu vejo, porque eu sou muito visual, era uma seta, sabem aqueles arcos seta? E eu dei muitas voltas para trás, muitas, muitas, muitas. E quanto mais é para trás, é quanta mais velocidade eu vou. E mais as coisas acontecem rápido, porque estão a acontecer muitas coisas rápido na minha vida e muitas coisas boas, sabem? E no início está aquele medo e consigo eu gerenciar tudo e já estou a falar em equipa e já tenho que envolver pessoas aqui comigo e é difícil também, não é? Essa parte de, pronto, mil e uma coisas que nem sequer posso falar, mas os meus projetos e assim. E, meu Deus, e tudo que eu estou a receber e... Será? Sabem? Então, não tenhas medo de receber coisas boas. São para ti. Trabalhares para elas, mereces e só vão vir muitas coisas boas agora. E o que vier, tu consegues resolver e dar a volta por cima. A coisa que eu mais treinei ao longo do ano foi esta flexibilidade, mas no nível asiático. Que é, imaginem, eu sou taurina, não é? Mas eu mudei muito de vida, como vocês já sabem. Então, para mim é muito difícil. Imaginem, eu nunca conseguiria ter um trabalho das 9 às 5, já tive, não é? Eu fui investigadora e fui professora na universidade. Não é para mim. Eu não consigo, tira-me alma, tira-me vida. Mesmo agora, por exemplo, trabalhando em diferentes empresas, indo dar consultas, não é? Diferentes consultórios. 2 cidades diferentes. Depois empresas em diferentes cidades aqui do norte do país e em breve... em breve, fingers crossed, outros sítios. Mesmo, por exemplo, eu sei que o caminho mais rápido para ir para aquela empresa é por aqui, e eu, se na terça vou por esse caminho, na quinta eu vou por outro caminho. Eu preciso de flexibilidade, eu preciso de movimento, eu preciso de me aventurar, de género, qual é um novo caminho, por onde é que eu posso ir, aprendo novas estradas. É sempre tipo, quando as coisas não correm como eu quero, de antes era muito angustiante, agora é maravilhoso, eu amo, porque eu aprendo novos caminhos, aprendo que eu posso contar comigo, aprendo que eu consigo resolver qualquer situação, aprendo, tipo, eu sou viciada em aprender, sabem? E esta flexibilidade, para mim, é a base da minha resiliência e é a base do meu ser. Sermos flexíveis é a expansão do ser, sabem? É expansão, é fluidez, é transformador e nos conecta connosco. A rigidez quebra, esta flexibilidade expande, sabem? Eu acredito mesmo que a minha flexibilidade, que é uma coisa que eu venho a trabalhar muito, é mesmo a base de eu ser
resiliente. Que resiliência é aquela coisa que pode assumir diferentes formas, acontece qualquer coisa, assume uma forma, depois volta ao estado em que era, e isto é flexibilidade, voltarmos ao que somos ou voltarmos a uma nova versão de nós próprios, abrir-nos ao mundo, abrirmos ao flow da vida. Sim, para uma taurina, não é? Isto é uma grande aprendizagem, uma grande, grande mudança. Portanto, esta flexibilidade que para mim é uma forma silenciosa da minha força, uma forma de eu mostrar a minha força, de eu fazer coisas diferentes. E é em tudo, é no caminho para o trabalho, é o tipo de trabalho, é os novos conhecimentos, é a nova forma de fazer podcast. Eu não consigo, não é? Por exemplo, este background, quantas vezes eu já o quis mudar? E vou mudar! Porque já quero mudar, já quero fazer coisas novas, já me quero expandir, já me quero conectar com outras versões minhas. Pronto. Um ponto que eu pensei até fazer só um episódio sobre isto e sobre isto, não é? Mas este episódio eu ia fazer, em vez de hoje ser este episódio, eu ia fazer um episódio sobre isto, que é sobre o silêncio. Que eu tenho assim, o silêncio para mim é uma linguagem, portanto, o silêncio é uma linguagem para quem pode dar-se ao luxo de não se explicar. É essa linguagem de não precisar nos validarmos externamente, não precisarmos dizer nada, não precisarmos de, sabem? O silêncio para mim é a minha linguagem de eu me conectar. Eu preciso muito de silêncio, desde sempre que eu preciso muito de silêncio. De momentos de silêncio, quero dizer, não é? E quando era pequena achava que isso era estranho, não é? Toda a gente dizia que era estranho, então é porque é estranho. Hoje em dia eu acho que é um superpoder meu de estar com a minha mente sozinha e não ter medo dela, não me deixar ansiosa, não me deixar triste. A minha mente é criativa e mesmo nos momentos mais difíceis, eu não tenho, porque eu sinto muito com as pessoas, elas têm medo da própria mente e eu não tenho. E o silêncio é esta arma poderosa de estarmos sozinhos connosco. Não é o silêncio não é vazio, o silêncio é criar espaço. Criar espaço para nos conectarmos connosco, conectarmos com a nossa intuição, com a nossa voz interior, com a presença, desconectarmos assim do barulho do mundo e ouvir-nos a nós. É uma forma de nos ouvirmos. E às vezes ouvimos muitas coisas, às vezes é um silêncio mesmo profundo. Isso é paz. Sabem? Silêncio para mim é paz. É recarregar energia, recarregar baterias. Então, o silêncio não é para qualquer pessoa. Não é. Porque pode ser a coisa mais assustadora para alguns. Para muitos até diria. Para mim é a minha arma de recarregar energias e é esta linguagem de eu não precisar de me explicar. É esta linguagem que é libertadora, que me recarrega. O silêncio. E há vários estudos, não é? Há muitos estudos sobre o silêncio que criação de novos neurónios, neurogênese, um melhor funcionamento pré-frontal, melhor saúde mental, melhor tudo. O silêncio é plástico, ajuda na plasticidade do nosso cérebro. E para mim é um superpoder eu conseguir estar em paz no meu próprio silêncio, estar em paz comigo própria, gostar da minha companhia, gostar de recarregar energias comigo, poder fazer isso. Eu recarrego a minha própria energia. Sabem, eu sou uma criadora de energia, eu dou muito aos outros. Eu sou uma fonte maravilhosa, diga-se de passagem, sabem? E conectar-me com essa fonte e ser muito minha, ter momentos em que são muito meus, em que eu não preciso partilhar, eu não preciso de estar, eu não preciso de ser e aparecer, eu posso estar só comigo. É incrível. Façam esse exercício de terem mais momentos de silêncio, sozinhos convosco. E se tiver a mente muito pesada, escrevam. Escrevam, 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 que é o que eu faço, não é? No silêncio é um momento de escrita, é um momento de produção, é um momento às vezes de criatividade, é um momento de descanso também, é o meu momento para eu ser livre daquilo que eu sou, comigo mesma, sem os outros, sem aparecer, sem nada, sabem? O mundo calou-se e agora sou eu. E a última coisa que eu escrevi, que acho que é a continuação para este ano, é eu não tentar caber em espaços e pessoas que não são para mim. Já venho trabalhar isto há muito tempo, mas acho que ainda vai-se afunilar mais este próximo ano. De não tentar caber em sítios que não são para mim ou
principalmente pessoas, eu conseguir cada vez mais ouvir a minha intuição, selecionar, hum, para criar no fundo espaço, porque esta é a minha dificuldade em Portugal. Imagina, todos os dias estou com pessoas e com pessoas maravilhosas, eu tenho a sorte, sério, nós atraímos as pessoas, nós atraímos o que somos, e eu tenho a sorte de ter clientes, não é? Incríveis, pessoas incríveis, 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 incríveis. Quando alguns colegas se queixam, este cliente está-me sempre a faltar, este cliente não me disse nada, isso não acontece comigo. Os meus clientes são pessoas incríveis, cada um na sua medida, cada um com as suas coisas, não é? Pessoas incríveis que respeitam o meu tempo, respeitam quem eu sou, sabem? Então eu todos os dias estou com muitas pessoas, com os meus clientes, tenho os meus amigos, tenho o meu namorado, tenho novas relações num novo país, porque eu, não é? Entre Portugal e Espanha, aqui estou eu. Mas é isto, em Portugal a minha dificuldade muitas vezes é fora da minha vida profissional, encontrar sítios, ambientes e pessoas da minha energia, sabem? É mesmo muito difícil, porque a cultura portuguesa é muito diferente daquilo que eu quero para mim em muitos aspectos. Por exemplo, para mim um domingo não é para ir a um shopping. Das pequenas coisas às maiores, culturalmente falando, o tipo de convivência, de ser mais ao fim de semana, ou sabem, não. Eu vivi em países em que nós temos trabalho e íamos ter com as pessoas a um bar e a um café. Aqui não, estamos muito cansados, temos que ir para casa e é o trânsito. É nas pequenas coisas, e só quem viveu fora às vezes é que pode compreender isto, e foi algo que eu senti muito o ano passado, que é de repente chegas ao teu país e chegas ao sítio onde nasceste e cresceste e parece que nem aí te encaixas. Então há esta questão de onde é que eu me encaixo. Não me encaixo em lado nenhum. Sabem? Isso foi uma questão do ano passado, que já não é tanto desta, mas nesta questão de novas conexões, por vezes, profundas, ok? Conexões fixes, e assim vou tendo e vou conhecendo pessoas incríveis, como eu disse, mas conexões profundas é mesmo desafiante para mim em Portugal e, hum, e esse está a ser um desafio hum, corrente e que acho que vou trasladar esta lição para o próximo ano para aprender mais e melhor sobre não ficar demasiado tempo em sítios que não são para mim, sabem? Porque às vezes eu vou ficando porque vou compreendendo, eu vou estando tranquila, sabe? Tipo, eu estou bem comigo mesma, chill. Esta pessoa, tipo, até tem umas coisas boas, não é? Vês sempre o lado positivo e às vezes cut. Sai só, sabe? Deixa lá, não te preocupes. Então foi isso, este episódio é para mim. Acho que mesmo que este episódio é só para mim. Não, mas espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo comigo, espero que tenha feito sentido algum destes pontos. Se calhar, não sei se vai fazer sentido, mas que algum destes pontos também vos possa ensinar algo, que vos possa trazer algo, mas sobretudo e acima de tudo, eu acho que este episódio é para conhecerem mais, se calhar, para conhecerem a pessoa que está por trás da profissional, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, ok? E que mais vai contra até a parte da psicologia, porque nós não somos ensinados a isto, ok? Nós somos ensinados a criar uma barreira quase de profissionalismo, chamado, uma tela em branco quase, em que os psicólogos assumem aqui uma posição muito afastada às vezes, acho que é mesmo essa palavra, muito distante, muito profissional, o que é maravilhoso, mas para mim eu quero expandir isso. E eu sinto mesmo que a relação que eu crio com os meus clientes e o tipo de terapia que eu faço e as consultas que eu dou porque o meu negócio está a correr tão bem é porque eu trago humanidade, eu trago esta humana. E não quer dizer que os meus clientes me tratam como melhor amiga, me liguem, tenham o meu número. Não, 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 não é nada disso. Até me respeitam ainda mais por tudo aquilo que eu trago, por tudo aquilo que eu sou, é isso que eu sinto. Porque vem como humana, que está ali para ajudar, que às vezes partilha algumas coisas, eu partilho muito mais no podcast sobre quem eu sou, claramente, mas que partilha algumas coisas, algumas vivências dela que me ajudam e que há ali uma certa troca, claro, mas de humano para humano. Com uma pessoa que é humana, mas que realmente tem uma sabedoria, um conhecimento sobre isto que me está a ajudar neste sentido. Mas está ali uma pessoa real,
a ajudar outra pessoa real e não um diagnóstico. Eu não trato diagnósticos, eu trato pessoas, eu ajudo pessoas. E isto às vezes vai um bocadinho em contra muitos colegas meus e muitas formas de ensinar e de trabalhar, mas é isto que eu quero sempre trazer ao mundo, quem eu sou, sabem? E eu sei que é difícil porque é preciso muito autotrabalho para te sentires confortável e com coragem para parecer realmente como tu és. Mas é este o meu propósito, é isto que eu venho trazer e não perco nada em ser eu própria, sabem? Tipo, às vezes as pessoas têm medo porque, vou perder clientes, porque não sei o quê. Eu só ganho, né? E quando nós fazemos o nosso trabalho interno e estamos confortáveis o suficiente para aparecermos como nós somos, e é assim que nós ajudamos uns aos outros. Então eu estou muito orgulhosa de tudo que eu tenho feito, estou muito orgulhosa deste meu ano, tudo que eu construí, da pessoa que eu estou cada vez mais a ser, das conexões que eu crio com os clientes, convosco. Das minhas conexões pessoais, das relações que eu estou a criar, este afunilamento está a fazer tão bem porque estão a ficar-se as minhas pessoas cada vez mais. Então a vida presta mesmo, a vida pode ser muito maravilhosa porque enquanto também é desafiante, mas vale a pena ser vivida. E é isso. Obrigada por me ouvirem. Desculpem, demorou 1 hora e tanto, a sério. É por isso que eu preciso mesmo de ter só um assunto e falar só sobre esse assunto. Porque senão eu disperso muito e no fim fica assim: o que é que eu falei? O que é que eu disse? Será que eu disse alguma coisa de especial? Eu acho que sim, não é? Mas não sei, porque eu nem me lembro. Às vezes eu fico mesmo canal só, transmissão. Mas pronto, portanto, este foi o episódio para isso, para me conhecerem um bocadinho mais, para eu partilhar um bocadinho mais a minha alma convosco, porque é de alma para alma, de humano para humano, e assim continuamos. E eu estou aqui para o que precisarem. Um beijinho enorme, obrigada por me ouvirem. Não se esqueçam de deixarem um like, de comentarem, de subscreverem, de partilharem com pessoas, de me ajudarem nesse sentido. Portanto, no que eu puder, estou aqui. E é isso. Um beijinho grande. Até a voz já me está a falhar. É o momento de eu me despedir e de me ir. Porque ainda vou dar consultações. Então, beijinho grande. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau!